Olá, ainda sou a aula número 85 de Programação em Python, e nessa aula a gente vai falar sobre expressões geradoras. Então, expressões geradoras é algo que vocês vão tirar de letra, porque é basicamente igual a list comprehensions. Então, uma diferença na sintaxe que vocês vão notar é que list comprehensions você coloca uma expressão qualquer, por exemplo, x² for x in range 10, if x, resto da divisão por 2, for igual a zero. Então, você coloca uma expressão nesse formato, entre colchetes, e isso aqui te devolve uma lista. Expressões geradoras, por outro lado, a primeira diferença que você vai notar é que começa escrevendo entre parênteses. Aí vocês vão perceber que, de resto, o que você escreve aqui dentro do parênteses é exatamente a mesma coisa do que você escreveria na list comprehension, na compressão de lista. Só que, fazendo isso aqui, você pode pensar, está entre parênteses, então ele vai te devolver uma tupla. Mas não, o que ele vai te devolver é um objeto gerador, certo? E qual que é a diferença desse objeto gerador para a lista gerada na list comprehension? Então, a primeira coisa que você vai notar é que se eu pegar essa lista aqui, então, vou pegar essa lista aqui, copiar, armazenar numa variável L, colar aqui, certo? E se eu perguntar iter_L é L, e se você lembrar de umas aulas atrás, você vai lembrar que a lista é um objeto iterável, mas não é o objeto iterador. Por outro lado, o meu objeto gerador, ele é tanto o meu iterador quanto o meu objeto iterável. Então, se eu perguntar iter_g is g, o Python vai me dizer que isso é verdadeiro. A segunda diferença, list comprehension, compressão de listas, elas são um pouco mais velozes do que expressões geradoras. E aí você pergunta, se a compressão de lista é mais veloz, ela já me devolve a saída que eu quero. A única vantagem, entre aspas, que você está me dando é que a compressão de lista, ela não é desculpa, a expressão geradora, ela já é o meu iterador, que na verdade não é bem uma vantagem. No final da aula eu vou explicar qual que é a limitação de você ter isso. Então, qual que é a vantagem de você usar expressões geradoras? Bom, se você notar, quando eu faço uma compressão de listas, ele já armazena esses valores que ele usou aqui na compressão na minha memória. Então, o 0, o 4, o 16, o 36, o 64, todos aqui foram colocados na minha memória. Como são inteiros, provavelmente cada um está consumindo 4 bytes de memória na sua memória RAM. Por outro lado, o objeto gerador, você vai notar que os inteiros gerados dessa expressão que você colocou aqui, eles ainda não foram jogados na memória. O que foi jogado na memória é esse objeto gerador, que, em alguns casos, é mais leve do que você colocar os inteiros, ou qualquer outro tipo de objeto que você tivesse aqui dentro da minha expressão geradora. Ou seja, expressões geradoras, do ponto de vista de manejamento de memória, elas são melhores do que a compressão de listas. Então, cabe a você, o programador, pesar o quanto que você tem que usar de um e o quanto você tem que usar de outro. O quanto que você tem que ter numa melhora de processamento do seu programa e o quanto que você tem que ter numa melhora de manejamento de memória do seu programa. Então, você tem que escolher entre um e outro. O que você vai notar que é uma limitação de você ter que o objeto iterador, o iterador de G é o próprio G, é que você não pode ter mais de um iterador ao mesmo tempo para uma mesma expressão aqui que eu gerei. Por quê? Porque se o G já é o próprio iterador, diferente da lista, se eu pegar essa lista e gerar um iterador, e pegar a mesma lista e puxar o iterador de novo, esses dois iteradores vão ser completamente independentes. Agora, aqui não é esse o caso.
Se eu percorrer todos os elementos em G, e aí depois tentar novamente percorrer todos os elementos em G, eu não vou conseguir. Por quê? Porque o G ele já chegou no final do stop iteration. Então, quer ver? Se eu pegar aqui for i in G e aqui imprimir i. E ele imprimiu. E aí eu pego e falo, beleza, vou pegar aqui e converter G numa lista, né? E você vai ver que dá uma lista vazia. Certo? Então, você tem essa limitação. Você não consegue percorrer duas ao mesmo tempo, duas de uma vez, enfim. Outra coisa que é necessário observar é que list comprehension nada mais é do que você fazer isso aqui. É você converter numa lista a expressão geradora. Certo? Então, isso aqui seria a minha list comprehension. E aí, se você comparar a expressão geradora com o map, com o filter, você vai ter uma análise semelhante à que você fez com a compressão de lista. O map e o filter, ele em geral vão ser um pouquinho mais rápidos que expressões geradoras. De novo, a expressão geradora é melhor do ponto de vista de manejamento de memória. Aí você tem que ver quando que é melhor usar o map e o filter, quando que é melhor usar expressões geradoras, porque às vezes uma coisa que você coloca dentro de um map vai ficar muito complicado, sendo que você colocar numa expressão geradora vai ficar mais simples, e assim por diante, aquela mesma análise que a gente viu para compressão de lista. E é isso. Expressões geradoras nada mais é que uma ferramenta extra para você refinar os seus programas, certo? Então, se você olhar na sua pasta do Dropbox, você vai notar que tem mais um exercício. É só um exercício, exercício.py. É um exercício bastante simples. Você vai ter que escrever um programa que receba uma palavra e forneça todas as permutações possíveis da palavra. Faça isso a partir de expressões geradoras. Aí você está se perguntando por que eu tenho que usar expressões geradoras. Vamos supor que a palavra seja gigantesca. Na verdade, aqui você poderia pensar que você está lendo palavras de uma lista. Aqui eu também, para criar esse exercício, seria um pouco mais complicado. Mas, enfim, o conceito é o mesmo. Vamos supor que você tenha uma lista de, sei lá, 2 milhões de palavras. Aí você pega essas 2 milhões de palavras e aí queira carregar no seu programa. Se você fizer isso usando compressões de listas, muito provavelmente seu programa vai quebrar na maioria das máquinas. Por quê? Porque você não consegue armazenar essa quantidade de strings dentro da memória. Agora, com expressões geradoras, você não está armazenando essa quantidade de strings dentro da memória, você está armazenando o objeto gerador. Então você já tem algo melhor do ponto de vista de manejamento de memória. Aí depois você faz as operações que você precisar com esses strings. No caso desse exercício, você vai ter que permutar uma palavra e você vai fazer isso a partir de expressão geradora. Então, meio que você, olhando o programa, tenta pensar qual seria a diferença entre o programa no formato com expressões geradoras e o programa usando a compressão de listas. Para pensar um pouquinho sobre isso. E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.